Olha só, pessoal, que coisa interessante, né? Quem diria? Lula bloqueia verbas para alfabetização e bolsas de estudo. Fez aí aquela retenção na parte do orçamento ali federal destinado para essas áreas aí. Uma coisa que costuma acontecer, mas qual será a repercussão disso na grande mídia? É a minha pergunta, é a minha dúvida, né? Será que eles vão cair matando em cima do Lula por conta disso? E não apenas a questão da área da educação, que é muito importante, supostamente aí uma das bandeiras, um dos carros-chefes do Lula. Olha só, Lula bloqueou também verba para o auxílio gás e 2 milhões de brasileiros podem ficar sem o benefício em dezembro. Olha só que coisa. Vamos dar uma olhada então nessa notícia, entender por que o Lula está fazendo isso, está tomando essas atitudes e tentar imaginar quais serão as repercussões disso na grande mídia e na sociedade brasileira, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo, com valores esporádicos, vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. Aqui nós temos a foto então do ministro da Educação, Camilo Santana, e o Lula, que tratou logo de garfar, dar uma garfada boa aqui, no valor de 332 milhões de reais em verbas desse ministério aqui, do Ministério da Educação, afetando principalmente os programas da educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo. Isso aqui foi publicado no dia 28 de julho e por acaso isso aqui aconteceu uma semana antes do Lula anunciar aí o programa, né, a lei, sancionar a lei para a criação do ensino em tempo integral, né? Como é que pode? Vai aumentar a quantidade de horas das crianças na escola, mas cortando o orçamento do Ministério da Educação. Como é que ele vai fazer isso? Como ele vai conciliar as duas coisas é uma grande dúvida, uma grande questão para mim, né? Então o pessoal do estado de São Paulo, do jornal, fez aí uma reportagem mostrando um levantamento feito por essa associação aqui, Contas Abertas, né, com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o SIOP, mostrando o seguinte: esse corte de mais de 300 milhões de reais atinge principalmente a educação básica, 200 milhões disso aqui, o que inclui todo o recurso programado para a alfabetização, que são 131 milhões de reais. Cortou também 1 milhão de reais para a compra de veículos de transporte escolar e 50 milhões para bolsas de pesquisa no ensino superior. Que negócio de banheirão e rodoviária, essas pesquisas altamente importantes que o Brasil produz. Isso também atingiu as emendas lá de parlamentares, né? Emenda de bancadas aí. 150 milhões de reais foram retidos nesse sentido. 15 bancadas estaduais foram atingidas por esse bloqueio. Que não é bom para o Lula porque a gente sabe muito bem que ele usa esse expediente aí das emendas parlamentares, da liberação desses recursos para conseguir votos para suas pautas lá no Congresso Nacional. E aí esse eventual desbloqueio, não sabemos sequer que esse valor vai ser desbloqueado de fato ou não, só vai ocorrer se o governo avaliar que não há risco de descumprir o teto de gastos, né? Ou seja, não há nem programação de quando isso possa acontecer, o que significa que as instituições, as escolas, vão ficar aí sem garantia alguma de que vão receber os recursos que estavam esperando. E aí o Gil Castelo Branco, que é o secretário-geral dessa associação aqui que fez o levantamento, afirmou o seguinte, que deveriam ser feitos outros tipos de corte que não na educação, mas esses cortes aí, essas áreas são inviáveis politicamente, né? Ele disse o seguinte aqui, ó: o ideal seria que os cortes ocorressem em despesas como passagens aéreas, diárias, locação de imóveis, nas férias de 60 dias do judiciário, nos supersalários, na quantidade de assessores dos parlamentares e outras, mas esses cortes não têm escala suficiente para os ajustes necessários ou são tidos como inviáveis politicamente, que é o grande ponto dessa história, né? E você sabe muito bem, né? Certamente você se lembra disso, porque não faz tanto tempo, que quando o Bolsonaro precisou bloquear alguns recursos também, o pessoal caiu matando em cima dele, caiu criticando bastante, especialmente aqui na área de educação. E eu não vejo esse apreço, esse afã da mídia tradicional por criticar o Lula na mesma medida, por estar fazendo exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro fez no passado e pelo qual o Bolsonaro foi altamente criticado. O que ele está fazendo é exatamente a mesma atitude que o Bolsonaro tomou lá atrás. Então cadê aí a repercussão negativa por parte da mídia? Cadê o pessoal arrancando a camisa aí, xingando, brigando, falando que é um absurdo, está destruindo a educação no país? O pessoal está muito quietinho, está muito comportado, porque o Lula tudo pode, né? Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Não só isso, teve que bloquear mais coisa, né? O Ministério do Desenvolvimento Social teve um bloqueio de 262 milhões de reais aí. Então optaram por cortar um programa específico, que é o programa de gás de
de cozinha aqui para famílias carentes. Isso representa 14% do orçamento do programa, que é quase 2 bilhões de reais, e esse valor não foi liberado então para os beneficiários. E aí, de duas uma, ou algumas famílias vão ficar sem o benefício no decorrer do ano, ou então no final do ano não vai ter para ninguém, todo mundo vai ficar sem esse benefício aí, porque vai faltar dinheiro nessa história. E aí o Wellington Dias, que é o responsável por essa pasta aí, por esse ministério, disse que essa decisão pode afetar o auxílio gás, mas apenas em dezembro, então até o momento não teria prejuízos, segundo o que ele falou aqui, né? Vai saber. E ele falou o seguinte: se não houver a liberação desse valor travado até o final do ano, ele se prepara para remanejar recursos de outras ações orçamentárias. Então, ele quer garantir o auxílio gás para prejudicar outras áreas sociais e deixá-las também sem dinheiro. Afinal de contas, o cobertor é curto, né? Se você puxa para a cabeça, o pé fica descoberto. E conforme trazem aqui nessa notícia, essa sim eu estou vendo no Estadão, né? O que o governo fez foi bloquear esses recursos, tanto aqui da educação quanto do auxílio gás, porque ele estava correndo o risco de furar o teto de gastos públicos e o Lula poderia acabar sofrendo um processo de impeachment por conta disso. E o Gil Castelo Branco, novamente falando nessa reportagem aqui, criticou a questão das escolhas políticas do Lula para os cortes que ele haveria de fazer, né? Segundo ele, deveriam ser prejudicados programas ou pelo menos benefícios ou coisas do tipo que fossem supérfluas e não o essencial, como esse auxílio gás aqui, que certamente é importante para muita gente, e a questão aqui dos valores da educação, porque isso seriam coisas muito mais essenciais que os citados gastos com parlamentares, juízes e coisas do tipo, e aquele monte de assessores e tudo mais. Agora acontece que a gente sabe como funciona o Estado no geral, principalmente quando ele está sob governo de um partido de esquerda como o PT. A gente sabe que eles gostam de gastar dinheiro e quando a coisa aperta, eles não cortam na própria carne. Não fecham ministérios, não demitem funcionários, não reduzem os seus penduricalhos, os seus luxos, as suas viagens intermináveis ao redor do mundo. Eles não fazem nada disso. O que eles fazem é prejudicar a população, tirar o dinheiro que é destinado para o povo, né? Então vão cortar do Ministério da Educação, vão travar recursos, né? Quem sabe um dia eles possam liberar esses valores. Pensa só, você acha que no final do ano o governo Lula vai estar mais estabilizado do ponto de vista orçamentário do que ele está agora para destravar recursos? Mais provável que ele trave mais coisa até o final do ano, né? Então, certamente esses valores aqui não vão ser liberados, não porque ele não vai ter condições de cumprir a sua meta orçamentária, porque é o governo Lula, porque o Haddad que está à frente aí da pasta da economia, não tem como esse conjunto de coisas dar certo, né? Então, o que se espera é que realmente a situação orçamentária brasileira fiscal se deteriore até o final do ano. Então, o que nós veremos são mais bloqueios, mais valores sendo retidos aqui, porque realmente não tem como fazer mágica com o orçamento público, né? Mas fica aí aquela questão, aquele ponto. Qual é a repercussão que isso está tendo na grande mídia? Por menos que isso, Bolsonaro foi duramente criticado, mas o Lula pode fazer tudo, ele pode fazer o que ele quiser, pode tocar o terror no país, cortar verbas da educação e passar incólume, passar sem qualquer tipo de crítica por todos esses meios de comunicação aí, uma coisa impressionante, né? Ele deveria sim ser cobrado por isso, porque ele está gastando muito com coisas inúteis, coisas supérfluas, está querendo aumentar o funcionalismo público, está interferindo em estatais, colocando gente dele lá para ganhar dinheiro, não está poupando emendas de parlamentares, mandando dinheiro para comprar votos de parlamentares para suas pautas. Todo mundo está vendo isso acontecendo e agora, na hora de dar o auxílio gás ou de financiar a educação, o que ele faz? Retém os valores, bloqueia as verbas para que ele não acabe incorrendo num crime de responsabilidade fiscal. É uma coisa assim, terrível, abominável, reprovável, mas na verdade a gente sabe como é que funciona o governo do Lula. Mais abominável, mais reprovável do que ele viver uma vida de luxo e cortar recursos de áreas importantes como educação ou auxílio gás, né, para pessoas pobres e tudo mais, ele que supostamente defende os mais pobres, defende a educação contra o genocídio fascista do Bolsonaro, enfim, mais ridículo, patético, lamentável, deplorável do que a ação do Lula nesse sentido é a forma como a mídia trata tudo isso, a forma conivente como eles retratam esse cenário. Se eles usassem
usassem 10% da malignidade com que eles tratavam o Bolsonaro para se referir ao Lula, o Lula já tinha saído do poder, não tinha aguentado a pressão, porque realmente ele teria apanhado demais nessa história. Mas eles passam um pano legal para as ações do Lula, certamente vão esquecer essa história, varrer para debaixo do pano, porque, conforme eu falei, o Lula no poder tudo pode fazer. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.